Bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula do Empreender com Alma. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo muito, que é a roda da vida. Então, essa segunda aula hoje vai ser muito especial, que a gente possa olhar para essa nossa roda da vida, né? E poder observar quais os pilares da nossa vida precisam e merecem essa atenção. Então, se você sente que esse conteúdo da roda da vida, ou que alguém está sempre se questionando sobre um pilar da sua vida que não está completo e essa roda fica lá, né, trilhando, fica capenguinha, então que tu possa convidar essa pessoa para esse movimento e a gente possa olhar, sim, Carolina, é a roda, olhar para essa roda e aonde ela está com o pneu, né, uma haste quebrada, uma haste que precisa do teu carinho, do teu olhar, da tua atenção, para que você coloque energia nisso que tu precisa modificar, né, nisso que está te convidando a olhar. Então, manda esse aviãozinho para essas pessoas que você sente, pede para se inscrever na jornada. Essa semana toda vamos falar, então, sobre o nosso propósito, para a gente encontrar, ir ao encontro as coisas que são importantes, principalmente para o nosso coração e para a nossa vida, de encontro ao nosso propósito, à nossa plenitude. Então, eu vou dar uns recados iniciais para que a gente possa também ir equilibrando, né, toda essa informação para quem está chegando hoje e para quem está ingressando nessa jornada possa entender um pouco de como está funcionando. Então, nós temos, são 7 dias que nós vamos trabalhar cada um num conteúdo desse movimento do empreender com a alma, de manifestar o teu propósito. Então, cada dia vou trazer aqui ferramentas que possam contribuir para o teu autoconhecimento, para o teu desenvolvimento. E dentro do meu trabalho eu faço, então, né, trabalho com constelações sistêmicas, dentro da área de negócios, dentro da área de serviços, que a gente possa olhar não só para nós, enquanto ser, para esse sonho, para esse projeto, mas também para ti que tem uma empresa ou para você que ainda quer fazer, né, criar um novo negócio, um novo produto. Então, é para ti também. Então, é para todas as pessoas que têm um sonho e que estão hoje encontrando algum movimento na vida que está impedindo elas de seguir nesse sonho. Então, a gente vai conversar sobre vários movimentos. Se inscreve lá dentro no link da bio, que aí você vai ir direto para o nosso canal, ali onde nós vamos compartilhar os materiais e onde você também vai poder acessar, né, as aulas que ficarão gravadas lá dentro desse grupo. E para quem tem dúvidas, mande as dúvidas aqui pelo direct, me escreve pelo direct, para que eu possa ajudar vocês nesse movimento. Então, o movimento não é só meu de estar aqui, de poder contribuir contigo, mas que você também possa retornar para mim e poder me dar um feedback, ou poder me dizer, olha Lilian, eu preciso de apoio nesse item aqui, esse item ficou desafiador para mim. Então, vou sempre colocar as caixinhas lá de perguntas, lá nos stories, mas se você sentir no teu coração de me escrever, me escreva, que eu quero contribuir contigo nessa semana, porque para mim estar aqui no Empreender, fazer esse movimento é muito do meu coração e das coisas que eu acredito, né? E dentro dessas coisas principais que eu acredito, eu acho que nós estamos aqui para servir para o bem, para o bom, para o belo, com essa parte mais luminosa que existe dentro da gente, né? Então, foi muito pensado como eu posso contribuir, como eu posso compartilhar esse conhecimento que já é sabido, aquilo que eu já fiz, que eu já trilhei, que eu posso entregar para outras pessoas, né? Que eu posso auxiliar elas, né, nessa caminhada. Então, eu queria trazer, então, as aulas. Nós vamos, então, hoje é a nossa aula número 2, para a gente poder colocar, então, hoje é a roda da vida. Amanhã a gente vai entender um pouco do que é preciso, né, para a gente trilhar por esse caminho e ao encontro desse propósito. A aula 4 vai ser sobre a gente manifestar o que eu quero e da forma como eu quero. Então, a gente vai trazer nessa aula 4
o movimento dessa manifestação. E aí são todos os dias, tá? Todos os dias, meio-dia, a gente vai fazer, inclusive sábado e domingo. Então, a gente vai seguir nessa semana com as aulas. Então, a aula 5 é para a gente manifestar o que eu desejo, né? De como eu desejo. Na aula 6, como a gente faz, porque todo esse caminhar aqui a gente vai encontrando. E eu repouso sempre nas perguntas. As perguntas nos trazem respostas preciosas, assim, para que a gente possa olhar para aquilo que a gente não está dando espaço nesse momento do aqui e agora. Então, a aula 7, a gente vai constelar, enfim, esse teu projeto, esse teu sonho, esse movimento que tu está fazendo em direção à vida. Então, a constelação, a gente fecha com a constelação para que você acomode isso dentro do teu coração, para que isso tenha mais força. E ter força é estar no lugar que a gente deve estar nesse momento, né? Ocupar o nosso lugar. Se a gente não ocupa o nosso lugar, a gente não tem força, não tem movimento de seguir pela vida. Então, esse convite que eu faço para você, para esse momento do Jornada do Empreendedor com Alma, é para você olhar para você, olhar para as tuas conquistas, olhar para as tuas habilidades, olhar para onde tu quer seguir. Então, dessa importância da gente poder fazer esse grande movimento, né, de integrar todas essas sabedorias, não só daquilo, desse meu background, de poder desenvolver produto, serviço, negócio, mas poder de integrar muito com essa parte do autoconhecimento, da espiritualidade, do quanto a nossa expansão de consciência e também das nossas tomadas de decisões, né, de como a gente escolhe trilhar pela vida. E, de novo, como eu trabalho com cavalos, de como a gente segura essas rédeas e toca esse cavalo pelo mundo, né? O cavalo, a gente sobe no cavalo e olha esse horizonte. E hoje o que eu quero trazer é a alma disso para você, para que você suba no teu cavalo e tu olhe esses horizontes de possibilidades que a vida está te apresentando agora e que talvez tu não consiga olhar, porque eu também já estive nesse movimento de não conseguir olhar. Então, eu queria começar esse movimento pedindo para vocês 2 minutinhos para a gente só se ancorar, né? Quem está chegando, quem está fazendo. E para mim é tão importante esse primeiro movimento de começar a escolher, né? Escolher por que eu estou aqui hoje assistindo a aula com a Lilian, pode me chamar de Lili, que é o meu apelido, a maioria das pessoas me conhece, falando sobre a roda da vida. Então, assim, qual é a tua intenção hoje? Coloca a tua intenção nisso, escreve aí, pega um papel, caneta, a gente vai precisar também, tá? Desse papel e caneta. Então, agora a gente vai só se ancorar 2 minutinhos para você colocar a tua intenção para esse momento do agora, para esse conteúdo que vai chegar agora até você, para que você coloque isso no teu coração, dentro do teu ser, que tu comece a acomodar, né? É importante a gente saber intencionar. Eu acho que o universo, eu confio que ele recebe todas essas intenções, e quando a gente põe uma intenção tão positiva e tão verdadeira, alinhado com a nossa essência, com essa nossa parte mais luminosa, a gente só evolui juntos, né? Então, vou pedir para que você sente, né? Enfim, fique numa posição ereta, coloque os teus pés no chão, te ancore, te conecta com a terra, vai pedindo espaço, então, para Gaia, para essa Mãe Terra, para você plantar os seus frutos, seus projetos, seus sonhos. Te conecta com essa tua intenção de estar aqui, no aqui e agora. Aqui recebendo, acessando essas informações são importantes para você, são importantes para o teu coração. Então, olha para isso, olha para essa intenção clara, possível, né? Qual é a tua intenção quando você acessa essa aula para fazer a roda da tua vida, onde nós vamos olhar os pilares da vida? Então, a gente começa a fazer esse movimento de nos estar disponíveis, né? Disponíveis para algo. E, principalmente, eu sempre peço que você esteja primeiro disponível para você, naquilo que você está escolhendo de estar aqui.
Então, eu queria começar hoje um pouco diferente. Talvez ontem eu me apresentei completamente para vocês. Eu queria compartilhar um pouco de mim, da minha história, por que que eu estou fazendo todo esse movimento que poderia ser muito diferente, né? Trabalhar com um propósito, trabalhar com aquilo que eu acredito. Tem muitas pessoas que estão aqui que já me acompanham da minha jornada de vida, da minha história de vida, e às vezes me perguntam por que não, tu não tá na empresa ABC, né? Naquela super empresa, naquela grande companhia, e tu tá aí fazendo isso. Então, para as pessoas, às vezes parece uma loucura, né? Essa minha virada de chave, esse meu movimento que eu acabei fazendo pela vida. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, estou em Santa Cruz do Sul, já fazem 18 anos que eu moro aqui nessa cidade, que é a cidade que eu escolhi, então, com o meu coração, escolhi por amor. Por que por amor, né? Porque eu me formei muito cedo e eu residia na capital, então, do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, e a partir dessa minha formatura, então, eu tinha duas opções, ou ir viajar e conhecer o mundo e talvez me dedicar muito mais aos estudos ou partir para um casamento. E eu optei casar, optei pelo coração. E às vezes a gente pergunta, tu não optou, o que é melhor? Optar pelo coração ou pela razão? Os dois têm que estar em harmonia, os dois têm que estar em equilíbrio para que a gente faça as nossas escolhas. E para mim, naquele meu momento de vida, fazia muito mais sentido eu ir pelo coração e ter alguém para trilhar junto do que propriamente fazer esse caminho sozinho e continuar, né, por aí, né, solteiro, enfim, da forma que fosse, para poder fazer outras escolhas. E aí, então, eu optei vir para cá e retomar, fazer essa minha carreira aqui, trabalhar aqui nessa cidade. Então, é a cidade que me acolheu, que me escolheu, que eu amo muito, né? Tem uma qualidade de vida excelente. E aqui eu comecei a construir a minha história, né? Comecei a construir a minha história, não só de trabalho, mas da minha família. Então, em 2013, eu tive um filho, Miguel, que com 1 aninho ele sofreu uma paralisia cerebral. Então, foi algo totalmente inesperado para uma mãe de primeira viagem, completamente fora da curva, tu ter uma criança normal e depois tu ter que lidar. E aí, então, foi o primeiro grande choque, assim, da vida, dos questionamentos, né, do porquê eu preciso fazer isso, do porquê é tão importante. O que é importante, se não a vida e se não a vida dos nossos filhos? Então, eu precisei me reorganizar, não só na carreira e também como mãe, porque tu abre mão desse sonho do perfeito, de trilhar algo perfeito, né? Porque a gente sempre acha, não vai ter nenhuma situação no meio do caminho. Quando acontece, é uma questão de doença, é uma gripe, é um problema na escola, mas tu jamais imagina que teu filho vai perder todas as competências. E aí, quando eu falo em perder competências, uma paralisia cerebral, ela te traz um grande comprometimento, né? Neuropsicomotor, ele te exige mais atenção. E aí, para mim, foi um grande, talvez, presente. E aí o universo te traz, a vida te traz isso, né? É de olhar a vida com os outros olhos. E aí olhar os olhos de que ali existe outro ser humano. E talvez se eu não entendesse um pouco de compaixão, de empatia, eu acho que ali para mim assim foi uma grande virada na vida, né? Então, obrigada pelos coraçõezinhos aqui para quem se sensibiliza nesse movimento, né? Então, eu honro demais essas mães, né? Essas mães que têm os filhos e que levam esses filhos, porque nós somos os braços, as pernas, o coração, né? A gente é tudo quando tu tem um filho que tem uma pequena limitação, porque dentro daquele ser ele tem todas as competências claras e nós precisamos entender isso, né? Que ainda que essa pessoa não tenha essas competências, essas habilidades, internamente a nossa alma, ela tá completa, ela tá plena, ela vem se lapidando, sim, mas ela tem escolhas, né? Então, lidar com isso, não só para reajustar essa questão de sair daquele formato de família perfeita e ter que vivenciar outras situações. Então, ali para mim foi um movimento muito desafiador.
Só que com o passar do tempo a gente sabe, é sabido, só que todas as mães ignoram esse tempo divino, né? De que as crianças que têm alguma debilidade, que têm alguma situação, né, de saúde, elas têm um pouco tempo de vida. Então, a gente sabe disso, isso é sabido, às vezes é 22, 25, eu não sei, sabe? Porque a gente não sabe, porque a gente não é dono, né, dessa verdade absoluta. Então, a gente recebe, eu acredito, uma alta celestial, porque eu nunca digo, morreu, findou, não. Talvez aqui esse trilhar pela terra, mas eu confio que o Miguel está onde está e ele está sempre comigo. Então, em 2017, o Miguel, então, faleceu, né? Ele partiu e foi bem desafiador, sabe? Bem desafiador ter que olhar para esse primeiro, talvez segundo ou terceiro rompimento dos pilares. Porque lá quando a gente teve que se reorganizar com ele, dentro das necessidades dele, né? A gente precisou também olhar para a nossa vida, para onde a gente estava indo, precisou se reorganizar em todos os sentidos. Então, ali as coisas já começaram a perder um pouco do sentido para mim, daquele trabalho que eu falo sempre, 9 to 5, das 9 às 5, todo dia. E realmente era desafiador, porque o meu trabalho, além de estar numa posição de ter que trabalhar com algo que era tão estratégico dentro dessa grande empresa, de ter que lidar com dados, informações, números, né? De fazer aquele trabalho de gestão, de olhar para aquilo, de liderar algo, ao mesmo tempo ter que olhar para dentro da tua casa e tu ter que lidar com outros desafios também, né? Então, ali foi uma grande lição, assim, de resiliência, de compaixão, de poder saber lidar com as emoções, porque aí não eram só as minhas emoções, eram as emoções, então, do meu companheiro na época, mas também de saber lidar com as emoções das pessoas que estavam me servindo dentro da minha casa. Então, assim, foi uma grande escola ter passado por isso, porque hoje, se eu sou quem eu sou hoje, foi por consequência dessa história que eu vivi. E a nossa história nos faz únicos. Nós somos únicos com aquilo que a gente viveu. Não sei qual é o desafio que tu tá passando, mas esse desafio ele vai te trazer para o mais sempre. Ele vai te trazer para uma outra tomada de consciência. Então, desse movimento de sair para essa primeiro luto que foi tão doído que às vezes a gente fica, né, tempo, e ele, para mim, ele ainda é recente, né? Eu fui buscando também a parte das terapias para me apoiar, fui me desenvolvendo para buscar, porque chega no momento que tu te pergunta, é só isso mesmo, né? É só isso. E no mesmo ano que o Miguel, então, partiu, meses antes, o Juliano, que era meu companheiro, então, descobriu um câncer. Então, um câncer numa estadiagem, para quem entende de câncer, ou para quem não entende, eu vou explicar um pouquinho, existem vários estágios até chegar próximo do fim da vida. E ele já estava numa estagiagem bem avançada e foi um movimento muito silencioso, assim. Então, meu companheiro de alma partiu, então, em 2019, em decorrência desse câncer. Então, outra virada de chave na vida, né? Para que a gente... É como o GPS, fica ali, recalculando rota. E aí tu te pergunta, né? O que realmente é importante? O que importa hoje, né? E aí eu também passei a me perguntar por que a gente faz as escolhas que a gente faz da forma que a gente faz. Então, assim, ter vivido com dois ser humaninhos, dois amores da minha vida, que lutaram tanto pela vida, por que não hoje eu tenho que desistir? Né? Por que não porque a gente precisa desistir da gente? Então, assim, é desafiador estar falando daqui desse lugar, mas de dizer para vocês que existem 3Ds que a gente nunca pode... que a gente não deve confiar. Talvez ontem até a Rafa me perguntou, o que tu odeia na vida? Não sei se a palavra ódio é a mais adequada, mas talvez 3Ds assim, que para mim me incomodam bastante, que é a desesperança, o desamor e a desonestidade. Por que isso? Porque a desesperança é deixar de acreditar que algo pode se modificar.
o desamor é a gente não ter amor nem pela gente, nem pelas coisas que a gente está fazendo, né? E ter essa questão da desonestidade. Aí a desonestidade com a gente, com quem a gente é, de onde a gente veio, da nossa história, do que a gente acredita. Então, na minha vida, se tem algo que me incomoda bastante e que eu não levo para ela, são esses 3Ds que me desestabilizam, assim, né? Então, eu procuro viver a minha vida o mais próximo, alinhado com as coisas que eu escolho. Então, a partir do momento que tu tem todo rompido esses pilares, tu precisa voltar para si e o único lugar que tu vai encontrar essas respostas é dentro de ti mesmo. Então, o meu movimento aqui é de fazer com que traga para as pessoas esse senso, não é um senso de urgência, mas o senso que tu possa olhar para as tuas coisas, não esperar que algo, uma tragédia ou algo maior aconteça na tua vida que tu possa fazer escolhas um pouco diferentes. As minhas escolhas, elas não foram incertas, elas foram talvez pensadas, planejadas por algo maior, que é isso que eu acredito, para que eu chegasse até aqui e pudesse fazer diferente. E aí, no meio do caminho, eu também gostaria que alguém tivesse me dito, olha, vamos por aqui, faz assim, isso vai te ajudar, isso vai te propor. Eu encontrei grandes pessoas nesse meio do caminho que me fizeram acordar, abrir os olhos, mas não alguém que dissesse, tô contigo, vamos lá, isso aqui dá para ser feito, tu tá pensando assim, essa mediação que às vezes a gente precisa, porque às vezes a pessoa era muito racional e aí olhando carreira, não, foca na tua carreira, não tem tempo pro luto, vamos olhar para a carreira. E aí as pessoas dizem para ti, né, durante esse movimento, levanta a cabeça e segue, mas aí segue como? Como que tu segue quando tu tem todos os teus pilares rompidos? Como que tu vai seguir? E aí tu fica, por vezes, muito tempo, né, num processo terapêutico, num processo que tu fica verbalizando e tu não fica colocando energia de ação. Então, esse meu movimento da constelação, das coisas que foram funcionando para mim, eu mesma me laboratoriei, eu mesma fui desenvolvendo aquilo que funcionou para mim dentro da minha história, para que eu pudesse ter uma retomada. E hoje, se eu trago isso, é muito desse lugar de muita honra, assim, honra dessas duas pessoas tão importantes que passaram na minha vida e que me trouxeram essa sabedoria para poder colocar a vida um pouco diferente. Primeiro com o Miguel, no trabalho com os cavalos, de poder trazer a liberdade para as crianças através de um projeto, e depois através não só do Juliano pelas coisas que fazem sentido para o nosso coração, de não desistir, de que a gente possa, né, colocar sempre essa esperança, esse ir para o mais, esse movimento da vida que a vida nos convida todos os dias. Então, o Empreender com a Alma tem muito disso, muito de poder trazer todos esses conhecimentos e poder integrar nessa semana para que tu também possa fazer as tuas escolhas mais alinhadas com o teu coração e com as coisas que tu acredita. Então, é isso que eu queria compartilhar um pouco da minha história. Então, também compartilhar que a minha formação é administração de empresas. Eu também sou pós-graduada em gestão de marketing, tenho outras formações em epidemiologia, também dentro das áreas terapêuticas, então Reiki, Theta Healing, fiz uma formação em resiliência do coração, porque era preciso, né, ter muito coração pelo HeartMath da Califórnia, e também depois a formação das constelações sistêmicas familiares e a constelação com cavalos e o método Ômega Terapia e Aprendizagem com Cavalos, que é onde eu trabalho com as competências individuais das pessoas, de grupos, de equipes, de empresas. Então, essa é a minha formação, mas para mim o que sempre importa é o que tu pensa e o que o teu coração está te dizendo agora, no aqui e agora. Gente, é tudo isso que a gente construiu, todas essas sabedorias, mas o que importa agora. Então, que a gente comece agora a olhar para esses nossos pilares da vida. Nós vamos desenhar hoje, então, isso. Vocês podem ir me perguntando aqui se está claro, sabe? Para você, se não fez sentido, para que eu possa ir contribuindo nessa tua construção de hoje.
Então, vamos indo para essa nossa aula 2. Eu adoro compartilhar, vocês devem ter percebido assim, eu falo bastante. Então, eu faço esses movimentos e quando vocês vão chegando aqui, para mim é a mesma sensação nos grupos que eu tenho presencialmente, né? E no grupo online, que as pessoas vão chegando, que a gente está numa grande roda de partilha. Aqui eu enxergo cada um de vocês nesse grande círculo, né? Que nos faz tão completos, tão finitos, então que a gente possa sentar e conversar de igual para igual nessa nossa mesa dos sábios, que é a mesa que a gente sempre deve escolher quando a gente quer tomar decisões, quando a gente quer ir para o mais, que a gente procure as pessoas que estão mais alinhadas e que estão talvez numa energia tão maior que a gente, que nos ajudem a nos impulsionar. Então, que a gente possa fazer essa grande roda hoje dos sábios e das sábias, né? Aqui, falando sobre as coisas que são importantes para a gente. E aí, quando eu falo são importantes, é importante para ti. É tua escolha, hoje é olhar para você com as ferramentas que tu tem, da forma que tu tem. Então, vamos começar, então. Pega papel e caneta para a gente poder começar a escrever. Eu sou uma pessoa que ama escrever e eu acredito que vocês também não deixaram de gostar do movimento de desenhar, né? Que nos conecta com a nossa criança interior. Então, essa ferramenta na roda da vida, vou explicar então um pouco. Ela vai nos ajudar a olhar para todos esses aspectos, todos esses pilares da nossa vida, que é algo tão precioso, né? Para a gente poder entender qual ponto a gente vai ajustar. Vou trazer alguns outros questionamentos. Eu entendo que existem N ferramentas, e essa ferramenta eu reverencio muito a Passa, que é uma outra mulher que trouxe, então, esse conhecimento que eu vou adaptando conforme, para mim, faz mais sentido hoje de como eu traço, né, esse caminho da vida. Então, hoje é um compromisso contigo mesmo, hoje é um olhar amoroso para ti, para as tuas competências, né, para aquilo que tu está sentindo agora. Então, a gente vai tirar desse modelo mental do que eu estou pensando e aí eu vou colocar no concreto, né? Então, hoje, dia 14, é um grande movimento que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem, mas antes eu vou mostrar como a gente faz. Tu tá com papel e caneta aí? Eu vou colocar, então, vamos escrever, pega o papel e caneta. E aí você vai fazer esse círculo primeiro, tá? Deixa eu pegar aqui. Então faz esse, não sei se está aparecendo aqui, esse círculo. E aí parte em 4 primeiro, tá? Primeiro parte ele em 4. E aí, depois de partir esse em 4, cada pedaço dessa pizza, você vai partir em 3. Tá? Então, parte em 3, aí cada quadradinho vai lá, parte em 3, para nós começarmos a nominar cada pedacinho dessa pizza. Então, escreve lá esse primeiro pedaço, a gente vai fazendo por partes, tá? Nós vamos começar bem aqui de cima e vamos descendo, tá bem? Então, me escrevam aqui se tá claro e vou colocar ela aqui para que você veja. Então, primeiro parte ela em 4 e depois, dentro de cada fatia, você vai partir em 3. Nós vamos começar primeiro pela saúde. Então, a primeira saúde e disposição vai ser essa nossa primeira parte dessa roda da vida. Então, como nós estamos agora no começo, se tu sentir que alguém precisa lá equilibrar esses pilares da roda da vida, então, por favor, manda já esse aviãozinho para essa pessoa, né? Para ela também vir aqui olhar para isso, né? Para essa possibilidade, né, dessa jornada. Então, para esse movimento também de hoje, eu vou deixar também um outro post para que tu também possa convidar alguém para te ajudar nessa jornada. Então, só vou explicar um pouquinho dessa tarefa e aí lá no fim eu explico ela de novo para que essa pessoa possa te acompanhar ao longo dessa jornada. Então, convidar alguém ou você vai escrever no post que você está disponível. Eu estou disponível para ter uma dupla.
Quando eu falei lá no início, eu trouxe esse conhecimento de uma outra pessoa e eu encontrei pessoas no meio do caminho. Isso é tão importante, faz toda a diferença quando tu vai mediar, quando tu vai trocar. Então, que tu possa escolher uma dupla para te apoiar ao longo dessa jornada. Então, quando a gente faz esse caminho de mãos dadas com alguém, ele se torna um pouco mais leve. E ele está tão conectado com as mesmas coisas que tu acredita. Então, convida uma amiga, ou se você não tem ninguém, tá sozinha aqui, vai lá e marca alguém nesse post para a gente poder caminhar juntas, todas juntas aqui nos apoiando. Então, vou colocar de novo aqui a roda da vida e nós vamos então para esse primeiro item da roda que nós vamos olhar, né? Então, falando sobre a saúde. Então, nós vamos marcar de 0 a 10 nesse pilar da vida, né? Como está a tua saúde atual? Aqui a gente inclui a nossa saúde física, a nossa saúde mental, emocional, né? A nossa motivação. Então, vai lá e marca de 0 a 10. Para cada etapa dessa roda da vida, nós vamos marcar hoje. Então, é importante, já escreve aqui em cima a data de hoje, dessa tua autoavaliação que você está fazendo hoje da sua vida. Então, já marca ali hoje, dia 14 de julho, e aí depois, se tu quiser, esse material vai estar lá dentro do nosso grupo lá, do WhatsApp, então tu vai lá e pega essa roda, mas agora a gente pode escrever aqui, né? Vamos escrever ela aqui à mão, a gente pode colocar aí essas informações. Então, coloca lá esse número 1, então, da saúde. Avalia de 0 a 10. O quanto tu considera que está a tua saúde hoje, considerando saúde física, mental, tua energia, o teu nível de estresse, né, a tua alimentação. Coloca tudo nesse pilar, tudo. Dá uma nota agora para a gente poder avaliar. Nós vamos ir para o pilar número 2 agora, que é o nosso desenvolvimento intelectual, tá? Aqui a gente vai avaliar o quanto tu sabe o que você sabe e o quanto tu tem aprendido nesse teu desenvolvimento intelectual. Então, vai lá e dá uma nota de 0 a 10, o quanto tu sente isso, o quanto tu precisa exercitar, o quanto tu já aprendeu. Então, todo esse movimento eu quero sempre que você sente ele, o que está acontecendo, o que é importante para você hoje. Então, é uma avaliação muito honesta, né? Honesta das tuas escolhas, honestas do teu olhar sobre a vida. Então, escreva lá nesse pilar número 2 desse desenvolvimento intelectual. O que eu preciso ainda, né? Quais são como que tá a minha vida hoje? Não consegue visualizar as fatias? Eu vou falando aqui, Beth. Então, vamos lá. Número 1, tá? A gente começa aqui com a saúde. Saúde e disposição, tá? Então, a gente começa na roda da vida sempre pelo pessoal aqui. Sempre pela direita. E aí, então, nós vamos... Escreve número 1, saúde e disposição. Eu ia dizer para você, se ficar difícil também de fazer o desenho da roda, o importante é da roda, porque, gente, vou só fechar aqui para a gente poder compartilhar. O que é interessante a gente poder fazer? Porque aqui eu vou poder pintar ela, né? Essa roda. Então, vou dar ali, vamos supor aqui na minha saúde, tá? Eu vou dar um 7 na minha saúde, e do meu desenvolvimento intelectual, eu acho que é um 7 também. Então, a gente vai marcar aqui, ó, 7, ó, tá? E aí, eu vou colocando uma nota, um estágio, para cada um desses pilares. Eu vou desenhando cada um desses pilares e colocando. Eu preciso saber, no final, qual é esse pilar, né? Vamos olhar para todos os pilares, para a gente poder avaliar de uma forma geral a nossa vida. Então, por isso que é importante a gente olhar. Agora, o mais importante, e vai ter lá dentro do grupo, se tu quiser assistir de novo, vou deixar essa aula gravada, volta, faz lá com atenção. Então, agora eu quero dar a explicação geral.
tá? Dela, mas tem as dúvidas, me manda ali no inbox, me chama aqui no Instagram que eu vou estar respondendo para ti com muito carinho, tá bem? Vamos nos ajudando, é tudo muito novo, talvez alguém já tenha feito isso alguma vez, ou seja, a tua primeira vez, então é um movimento um pouco diferente. Então pode me escrever aqui se tem a dúvida e a gente vai se ajudando, tá bem? Então vamos para o próximo item, que é o equilíbrio emocional. Vou colocar aqui de novo, tá um pouco pequenininho, vocês estão achando, mas para a gente tá indo, tá? É o terceiro pilar ali, dessa minha pizza para a direita. Então, é o terceiro movimento lá que nós vamos fazer dentro dessa esfera pessoal. Então, o quão equilibrada está as nossas emoções? Vamos olhar para as nossas emoções. Será que a gente fica pensando mais negativo ou mais positivo? Será que a gente consegue manter sob controle? Ou às vezes eu fico muito estressada, ou às vezes eu explodo, né? Então, como estão gerenciadas as minhas emoções, né? A gente oscila ao longo do dia por essas emoções, mas eu preciso observar o quanto eu tenho de equilíbrio, o quanto eu estou equilibrada com isso. Então, vamos escrevendo aqui, se faz sentido, dá uma nota, de novo, de 0 a 10. Dá uma nota para esse pilar número 3 do equilíbrio emocional. Tá bem? Já demos, então, a nota para saúde e disposição, já demos nota para o nosso desenvolvimento intelectual, agora nós vamos dar uma nota para o nosso equilíbrio emocional. Tá bem? Agora nós vamos ir para um próximo pilar, que é um pilar que eu amo falar, que é sobre realização e propósito, né? Oi, Rafa, nós vamos anotando. Cada um vai anotar, cada um vai fazer a sua mandala, cada um vai fazer a sua roda da vida e você vai anotando. Então, se vocês quiserem compartilhar aqui para eu saber como vocês estão, então, por favor, podem escrever aqui para eu ir sabendo qual é a nota que vocês estão dando nesse pilar para que a gente possa trabalhar depois eles, tá bem? Então vamos lá. O equilíbrio nesse item que a gente tá, qual é a nota que a gente dá no equilíbrio emocional? Então aqui nesse equilíbrio emocional, a gente passa então para o item 4, tá? Que é a realização e propósito. Então vamos olhar para esse item 4, desse senso de propósito e realização. Será que você está feliz no lugar que você está? Será que tu te sente realizado hoje profissionalmente? E o propósito, gente, ele fala muito da nossa conexão com o nosso coração, né? Com a nossa alma, com aquilo que a gente veio viver. Então, o nosso... Vou parar um pouquinho aqui de compartilhar. O nosso coração é esse nosso grande guia, essa nossa grande bússola que nos leva para a vida, que nos impulsiona. Então a gente diz, agir com coragem, agir com coração. A gente age com coração, mas quem também nos ajuda é essa nossa razão. Então a nossa mente, né, ela cria estratégia e também cria coisas que não são tão legais que nos fazem, que são as crenças, mas o nosso coração, ele tem essa capacidade de nos guiar, de nos levar em direção a esse nosso propósito. Então, a nossa cabeça, ela não é só feita para cabelo, né? A cabeça não é feita só para cabelo, mas para ela pensar nas nossas estratégias, né? Para ela pensar para onde a gente quer ir, para a gente fazer esse modelo da nossa vida, direcionar o modelo do nosso negócio. Então, a nossa cabeça é feita para isso, para alinhar. Então, dessa importância de alinhar mente e coração nesse movimento da realização e do propósito, né? Quais passos eu estou dando? Para onde eu estou indo? Essa minha mente é fabulosa para pensar. E a gente precisa estar organizando isso, mente e coração, para que ela siga, né? Uma até pode planejar, que é a mente racional que a gente precisa, mas o coração precisa nos dar esse direcionamento, né? A gente precisa, o coração ele precisa ir, precisa fazer principalmente sentido para ele. Então, vou abrir aqui de novo a nossa mandala. Então, essa pergunta é isso, quais são, né? Quais são o que me traz essa felicidade genuína, né? Essa realização? Se isso está condizente com a minha vida, se isso está condizente com o meu propósito de vida.
Então a gente faz. Eu acho que foi ocasionalmente aqui que entrou a Carol, que fala de dinheiro. Então, Carol, chegamos no nosso quinto pilar, recursos financeiros. Então, o universo sempre manda, né? Alguém aqui, então, avalia de 0 a 10 como está esse pilar na tua vida hoje, como está esse setor financeiro. Tu te sente feliz, né? Ganhando o suficiente para manter o padrão que tu espera, para investir em você, no teu autoconhecimento, né? Para investir nos cursos que tu deseja. Então, desse valor, né? Então, a gente olhar para essa parte, o quanto aí desse pilar eu imagino, né, que eu quero ganhar. E aqui a gente tem muita crença nessa parte do dinheiro do financeiro, que eu quero ser muito rica, que eu quero ter muito dinheiro, tá tudo certo, cada um tem o seu querer, né? Mas que a gente possa trabalhar sempre essa crença positiva de que eu vou ter mais dinheiro para fazer diferente, ou para apoiar alguém, ou para dar um curso para alguém, ou para poder beneficiar, né, o outro, que ele seja sempre o dinheiro é uma energia de troca, ele gosta desse movimento da vida, ele gosta de ser útil de uma forma justa. Na constelação a gente olha muito para esse fator de dinheiro, para esse equilíbrio. Então, dá uma nota, se alguém quiser contribuir aqui, de quanto tá esse pilar na tua vida, do teu recurso financeiro, né? Do teu recurso financeiro, se ele tá de 0 a 10, se você tá se sentindo confortável com esse pilar, tá bem? Olha, Camila, vamos trabalhar essas crenças aí sobre o dinheiro. Se é um pilar desafiador, eu preciso saber qual é o pilar lá no fim que a gente vai se apoiar aqui em diante. Então, desse pilar 6, a Lu. Então, escrevam para mim para eu poder saber. Então, que a gente possa fazer, né? Um pouco diferente. E agora a gente entra nesse pilar da nossa vida aqui que se chama contribuição social, tá? É do quanto a nossa atuação profissional, de quanto você, com as suas habilidades, com seus talentos, com seu conhecimento, é capaz de gerar um impacto positivo na vida das outras pessoas, sabe? Nas pessoas do teu entorno. Então, nós, seres humanos, todos nós temos 6 necessidades básicas, né? 4 delas são do ego e 2 são de evolução e contribuição. Então, essa contribuição é onde a gente faz se sentir completo, faz se sentir pleno. Isso faz parte da nossa essência, todos nós temos isso. Então, que a gente possa olhar o quanto tu está contribuindo, o quanto de ti tu sabe que tu é boa e que tu está distribuindo esses teus talentos, dons e habilidades pelo mundo, e o quanto eu contribuo com as pessoas, né? E então com as pessoas fora do teu ambiente de trabalho, com as pessoas do teu entorno, o quanto está essa tua contribuição. Que tu possa fazer esse olhar agora, nesse pilar número 6, dá uma nota de 0 a 10. Tá bem? Avalie em você, verifica em você. Isso. Vamos então, gente, me escrevam aqui, me mandem coração, quero saber se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se tá claro para vocês. Por favor, me escrevam, né? Porque para eu não ficar aqui conversando sozinha não, vocês estão aqui conversando aqui na tela, falando, fazendo esse passo a passo, para que eu saiba como a gente pode ir escrevendo. Me manda coração só se tá tudo certo, né? Ou não tá, ou vai ficar tudo certo, porque a gente está fazendo esse movimento de poder olhar, então a gente vai trabalhando isso, tá? Então vamos juntas aí. Agora o próximo pilar, anota aí, número 7, tá? 7º pilar, uma nota de 0 a 10. Como está a parte da família, gente, dos relacionamentos? Será que tem muita treta familiar? Será que tu tá acomodado com isso, né? Dentro do meu servir aqui da constelação, eu vejo muita treta familiar, porque é natural, a gente vem na família que a gente precisa aprender.
Então, coloca uma nota de 0 a 10 para esse teu relacionamento, né? É o núcleo social. O Bert Hellinger, que é o filósofo das constelações, ele diz que essa família é o nosso berço de aprendizagem, é onde a gente veio se propor, né? A viver essas experiências. Olha, Camila, finalmente 9, que bom, Camila. Então, assim, tá tudo certo. Cada um tá no seu caminho de evolução, cada um tá no seu despertar, e a gente sabe sim que a família é o nosso maior desafio, é onde a gente vai ir pro mundo, né? Foram eles que nos trouxeram até aqui. Então, como está essa qualidade das relações, sabe? Essa ferramenta é incrível, né? Começa a fazer essa reflexão de cada ponto que a gente precisa parar e avaliar. Então, hoje é esse primeiro convite, você pode replicar ela ao longo dos meses, daqui a 3 meses, pode reavaliar ela, mas é tão importante que a gente possa se permitir hoje olhar. Então vamos para o pilar 8 de 12. Estamos chegando então dentro ainda dessa área do relacionamento, tá? Desse pilarzinho do 8 aqui, bem no cantinho do relacionamento aqui onde está indo. Vamos falar do desenvolvimento amoroso. O que é isso, esse desenvolvimento amoroso? É a avaliação dos seus relacionamentos contigo mesma, com o outro. Como que está essa parte do teu auto-amor? Como está essa tua amorosidade? E aí a gente precisa primeiro se preencher da gente para poder preencher o outro. Às vezes a gente fica tão copo vazio, né? E a gente precisa desse preenchimento. Então, coloca nesse item 8 uma nota de 0 a 10. Coloca tudo nesse pilar. Quanto está hoje? Quanto tu avalia esse pilar na tua vida? Então, a Camila aqui, vou ler um comentário. Família é nossa porta de entrada para a convivência no mundo. Exatamente, Camila. É ali. É ali onde tudo começa, onde a vida se desenrola, né? Então, esse pilar, vamos fechar então o pilar 8, desenvolvimento amoroso, desse amor, desse auto-amor, amor com o outro, dessa pessoa que trilha contigo esse caminho. Como que tá esse amor, né? Como que ele tá hoje na tua vida? Então, anota esse número para eu saber, para a gente compartilhar depois aqui, vamos escrevendo. E a gente vai entrar então agora no pilar número 9, tá? É vida social. Vamos olhar para a nossa vida social, do quanto tu estás satisfeito com essa rede de amigos, de sentir-se pertencente a um grupo de pessoas que te apoiam, se tu tem essa vida equilibrada socialmente, seus amigos são importantes. Eu entendo que a gente está vivendo um movimento de pandemia e a gente não consegue estar com todos os amigos, né? Mas será que tu tá? Vou parar um pouquinho aqui para falar, porque esse pilar para mim é bem importante, sabe? Será que tu tá fazendo um movimento de qualidade, de parar e conversar com essa pessoa, de tirar um tempo e poder fazer algo com ela, né? Eu não sei qual é o nível de conexão que hoje dentro do teu ser e aquilo que tu te permite de estar com as pessoas que são importantes para ti. Mas será que tu dedica um tempo de qualidade? Às vezes a gente se encontra com os amigos, aí tu vai lá, tá cada um no seu celular, e aí tu não dedica aquele tempo, sabe, amoroso para estar ali para uma conversa. Então, o quanto isso, essa tua vida social, assim, tu avalia hoje, sabe? O quanto ela está no patamar que tu gostaria que está. Quando a gente fala, de novo, da roda da vida, é uma avaliação muito honesta de como está isso hoje na nossa vida e como a gente quer conduzir. Então, se eu começo a não olhar para isso com muita clareza e dizer, não, aqui eu posso mudar, isso aqui eu sei que não está legal. Então, esse primeiro passo que tu está fazendo contigo é tão amoroso de reconhecer. A gente está só reconhecendo. Dá um pouco de medo ter que reconhecer, ter que dar uma nota para esses pilares, né? Mas que a gente possa fazer isso com muita honestidade com a gente, né? De poder validar essa situação que a gente está vivendo hoje. Tá bem? Vamos lá para o pilar número 10, que é qual? Que é um que todo mundo gosta, a nossa criança interior ama, que é a criatividade, o hobby, a diversão, o quanto você tem tempo para fazer o que você gosta, o quanto você está se dedicando para exercer a tua criatividade, o teu entretenimento, o teu relaxamento.
Então, descansar é fundamental. O quanto você está se dedicando para isso, né? Desse pilar tão precioso assim da tua vida. O quanto você se dedica para ele. Então, de 0 a 10, o quanto tu está colocando alegria, diversão, tu está botando a tua criança para explorar esse pilar. Gente, está fazendo sentido para vocês? Tá claro para vocês? Vamos escrevendo para eu poder saber. Então a gente passa por esse movimento, né? Para olhar para essas questões da nossa vida. Já estamos quase indo para o pilar 11, então, nesse pilar número 11, nós vamos olhar para o que agora? Para a nossa plenitude e felicidade. Então, essa sensação de plenitude, de felicidade, né? Como eu consigo me organizar pela vida? Nesse setor da vida, qual é o meu nível de conhecimento, né? De felicidade, do quanto eu estou fazendo as coisas em direção ao meu coração? Será que eu confio em mim mesmo? Será que eu confio nessa plenitude? Será que eu estou satisfeito com essa plenitude, com essa felicidade? Então, o quanto feliz você é. E aqui, de novo, para cada um vai ter um senso de felicidade. Felicidade para mim é ter coisas, felicidade para mim é viver coisas. Então, a felicidade tem que fazer sentido para você, do quanto plena e feliz tu te sente hoje. Então, essa é a pergunta que a gente tem que repousar, de 0 a 10. Quero saber aqui o nível de felicidade. Sabemos que existe uma pesquisa que mede o nível de felicidade bruta. Tem um país que calcula o FIB, que é a felicidade interna bruta das pessoas. Então, são inúmeros pilares, né? Mas hoje eu queria saber aqui de vocês, se vocês puderem compartilhar comigo qual é o nível de plenitude e felicidade que vocês estão hoje com a sua vida e com as suas coisas. Hoje 9, perfeito, perfeito. E a gente pode também, né, estar em níveis abaixo de felicidade e plenitude, porque a gente está nessa busca, né? Tá se encontrando com a gente mesma e às vezes tu pensa, não tá tão legal, sabe, esse ponto aqui. Não estou hoje no aqui e agora, e lembrando que essa avaliação é do aqui e agora, né? Não estou tão completa com essa minha plenitude e felicidade. Então, que a gente possa começar a olhar, né? Porque para a gente poder fazer esse movimento, a gente precisa só olhar para poder fazer escolhas diferentes. E vamos então para o nosso último pilar, para a gente concluir essa nossa roda da vida. E esse último pilar, então, a gente vai falar do que, gente? Da espiritualidade. E aqui a espiritualidade é tudo que você acredita, tá? Eu não sei qual é a tua religião, eu honro, respeito, vejo você com aquilo que você acredita, com as suas convicções. E aqui a gente precisa fazer pelo menos a avaliação de 3 pontos assim que eu considero muito importantes, né? E aí você vai fazer uma média deles, tá bem? Esse primeiro é dessa conexão. A conexão contigo mesma. Quanto está? Então, vamos pegar esses 3 pontos e eu quero que você avalie e faça uma média dos 3. Então, somos 3 e divide pelos 3, né? Então, pega esse primeiro ponto da conexão, né? Como que está a tua conexão contigo? Contigo mesma, com a tua essência, com quem tu és, com esse teu nome sagrado, com essa tua parte luminosa, né? Que o universo entende e reverbera. Talvez não o teu nome, Joana, Maria, Fernanda, Beth, mas o teu nome de dentro, esse nome de alma, o quão conectada contigo, com esse teu eu maior, essa tua parte que te expande, tá? A segundo item que eu quero que você avalie dentro disso é como que tá a tua conexão com o sagrado, que é a conexão com algo maior. E é disso que eu falo, independente daquilo que tu acredita, da tua religião, mas o quanto você está conectado com esse Criador, com esse Deus. Então, de 0 a 10, o quanto tu estás em conexão, né? Com isso que é algo maior que nós. E para esse terceiro item,
para a gente fazer a média dos 3, então, da conexão com o outro. O quanto tá a minha conexão com as pessoas, o quanto eu consigo me conectar, que eu olho no olho delas e eu vejo elas, e eu escuto e eu estou em presença, o quanto eu estou no aqui e agora, né? Para cada pessoa que chega aqui. Então, aqui olhando para vocês, é como se eu estivesse nessa grande roda, olhando no olho de cada uma de vocês e me falando aqui como a Camila, 10. A Beth aqui, hoje eu estou no nível de plenitude, qualidade 4, né? Numa busca por si. Então, eu vejo você também e com seus desafios. Então, o quanto a gente está em conexão com o outro, né? Porque a gente aprende com o outro, experiencia com o outro. E a gente sempre pode, de novo, trazer essa parte mais luminosa da gente para acrescentar, para ajudar nesse processo do trilhar pela vida. Então, esses 3 itens, a tua conexão com esse algo maior, com esse Deus, né? A conexão contigo mesmo e a conexão com as pessoas. A conexão é tão importante e nos faz, né, seguir a vida tão mais em presença, sintonizado com aquilo que é importante. Então, põe lá nesse pilar de espiritualidade. Quero saber qual é dessa tríade e qual foi a média que deu desse pilar para te trilhar pela vida. Eu vou deixar no grupo lá, gente, a roda da vida ali, então para que você possa entrar, olhar, escrever. Se não entendeu, me escreve, né? Para que a gente possa fazer. E agora, dentre todos esses pilares aqui, nós vamos olhar e vamos verificar qual item precisa mais atenção hoje. Qual área da tua vida você precisa evoluir, né? É no relacionamento, é na espiritualidade, é na saúde. Só você vai olhar para isso e vai dizer quais são as áreas que você precisa hoje estar olhando. Então, olhar para isso e olhar num contexto geral para essa roda da vida e de novo, né? Olhar para essa roda da vida e se perceber se eu estou estagnado ou estou evoluindo. Onde ela está capenga? A minha já se rompeu. Teve uma vez que ela rompeu todas, né? Todos esses pilares para mim estavam rompidos e aí tem que recomeçar. Só que às vezes a gente não sabe recomeçar por onde, né? A gente fica um pouco perdido. Então que a gente possa nominar. E aí vem esse papel fundamental que a gente falou ontem sobre nominar as emoções. Aqui a gente vai nominar o que está. Porque enquanto fica no plano mental, tá tudo ruim. Aqui a gente olha ponto por ponto, tá? E aí eu trago para você, se você tivesse hoje coragem de fazer, né? Eu tenho certeza que tu tem, e às vezes dá medo, mas se tivesse um pouquinho mais de coragem, o que tu faria diferente? Né? O que tu faria diferente, né, desse espaço? Então, assim, a gente poder olhar para isso, né? Então, aqui, do ponto de equilíbrio, oi, como recomeçar? Vou falar de mim, eu gosto de falar de mim, tá? Desse meu processo de recomeçar. Recomecei por onde faz sentido para o meu coração. E o meu sentido, e quando a gente está nessa busca e está nesse processo, nós seres humanos, nós somos geridos através dessa pirâmide, né, das necessidades. Então, a minha necessidade básica era muito mais fazer aquilo que meu coração estava conectado, trabalhar com algo que eu acredito, porque o trabalho, ele nos traz o fruto do dinheiro e nos traz coisas, né? Nos mantém. Vamos ser realistas que a gente precisa de um trabalho, precisa de recursos para se manter, porque está na nossa pirâmide primordial das nossas necessidades primárias, né? Que é o quê? A alimentação, que é o trabalho, eles estão toda essa base até chegar no topo da pirâmide, que é a nossa realização. Então, falando por mim, eu comecei a buscar algo que desse sentido, algo que o meu coração fizesse sentido para mim. E por isso, o trabalho não só com as empresas, não só com as pessoas, com mulheres, com os cavalos, de algo que fizesse sentido, né? De dar sentido para minha vida. Então, de não fazer mais aquilo que o movimento, que a sociedade, que talvez o meu pai, a minha mãe, né, os amigos, tu tem que trabalhar em tal lugar, tu tem que fazer tu deveria estar em tal empresa, deveria estar para quem, né?
Para quem que isso faz sentido? Faz sentido só para mim. Então, esse recomeçar é isso, fazer essa buscação de onde te mantém, de onde o teu espírito, a tua alma, de onde tu te mantém viva para a vida, né? De onde tu pode recomeçar. Então, de olhar para isso. Esse é o aspecto mais importante, eu confio, né? Desse movimento de retomada. Então, a gente passa, sim, por esses movimentos e também de olhar de uma forma inconsciente, né? A constelação, ela te traz isso, desse movimento inconsciente que tu também está fazendo de não ir para a vida, de olhar para a morte, como eu estive por muito tempo, e isso é uma outra história que eu vou contar um outro dia, mas o quanto a gente estava olhando para a morte, para aquilo que é finito e não está olhando para a vida, o que a vida está te apresentando no aqui e agora. Então, para mim, fez muito sentido, viu, Espaço Ponto de Equilíbrio, quando eu me conectei com aquilo que me trazia alegria, com aquilo que me expande, aquilo que me complementa. Lembra que eu falei das seis recursos básicos que todos nós, seres humanos, temos? 2 deles são exatamente sobre isso. Falam sobre o nosso valor, o nosso senso de valor, o nosso senso de pertencimento, e que contribui, né, para a vida do outro e contribui para a vida de quem está no nosso entorno. Então, para a gente poder ir encerrando, então, por hoje, vou deixar mais uma pergunta para vocês repousarem. O que é sucesso para você? Dentro dessa roda da vida que a gente olhou, o que é sucesso? Então, repousa nessa pergunta, né? O sucesso é algo pessoal para cada um de nós. Então, que tu possa olhar o que é sucesso, né? Se hoje, dentro desse sucesso, tu também consegue olhar para ti, olhar de uma forma positiva, né? Para aquilo que tu quer ir, para esse futuro positivo, para esse sonho, para esse empreendimento, para isso que tu tá criando nessa semana aqui junto comigo, na Semana de Empreender com Alma. Então, que a gente se conecte com essa prosperidade desse mundo próspero, feliz. A vida é isso, não é só a gente ficar naquele movimento lá do pagar os boletos, né, gente? A gente precisa ir para esse movimento do mais, esse movimento para sair dessa sensação de escassez de todas as coisas, né? Então, a gente poder aceitar o que vem e não resistir, mas escolher fazer diferente. E aí é uma nova mudança, né? Mudar esse mindset, mudar essa forma de pensar sobre a vida, né? Curtir essa jornada. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para usar essas nossas experiências desafiadoras como uma forma de poder fazer um pouco diferente, né? O ideal, Rafa, é sobre... E não podemos focar em um só pilar também. A gente tem que olhar para que tenha um equilíbrio nessa roda, tá? Se você deu tudo 7, ok. Aí eu posso fazer uma escolha. Ou se tu tem um pilar que está precisando de mais atenção, eu diria, escolha 3 pilares principais. A gente não pode começar por tudo de uma vez. De novo, vamos usar a nossa cabeça aqui, não só para prender os nossos cabelos lindos, maravilhosos, né? Mas que a gente use a nossa cabeça com inteligência, com estratégia. Então, assim, ó, escolhe 3 pilares, né? Olha para esses 3 que estão realmente, se tu tem mais de 3, me escreve lá para a gente poder olhar, por favor, gente, me escreve para a gente poder fazer um movimento, ou eu entregar lá no nosso grupo um movimento sistêmico para que você saia dessa constante, tá? Então, por favor, me escreva lá, mas que tu possa olhar e definir. A partir dessa definição, então, para a gente encerrar, olhou esse pilar da vida, você vai escrever uma nova data, uma nova meta daqui a 3 meses, e você vai escrever quais ações você vai se comprometer com você de fazer. Então, vamos dar um prazo para isso, importante, nós precisamos definir metas. Então, que a gente comece, a partir de hoje, fazer essa meta com a gente mesmo, né? E com aquela pessoa que tu vai indicar lá nesse card que eu vou deixar, nessa publicação de hoje. Se tu não tem ninguém para contar, vai lá e escreve, estou disponível. Esse é o primeiro passo, a gente está disponível para o outro. Então, diz estou disponível e vocês vão encontrando uma dupla, se chamem pelo inbox e vão se apoiando nisso, né? E troquem sobre isso. Olha, os meus pilares
Esses 3 aqui, para mim, são primordiais do meu propósito, da minha saúde, da minha parte espiritual. Esses 3 estão bem desafiadores. Conversem com a outra pessoa. Talvez a outra pessoa esteja nesse pilar mais fortalecido e ela vai poder te ajudar também. Então, faça esse movimento de troca. Escolham alguém para trilhar contigo ou convidem alguém para vir essa semana trilhar contigo, para fazer esse compromisso. É tão mais fácil quando a gente tem alguém nos apoiando, entendendo, né, pelo movimento que a gente está passando pela vida, para a gente poder trilhar isso com mais tranquilidade. Quero saber se está claro, se vocês têm dúvidas, escrevam aqui para mim, para que eu possa ajudá-las agora. E são 12 lições, né, que a gente acaba tendo, 12 lições para a gente poder olhar dessa forma de agir, que a gente possa ter aprendido um pouco mais com essas lições, ter dado espaço, assim, para essas lições, sabe? E lembrar vocês também que amanhã tem a aula 3, o que é preciso para ter esse projeto, esse sonho tão alinhado com a tua alma. Amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre esse alinhamento de onde a gente quer ir, para onde a gente quer ir. Então, essa aula 3 vai estar muito especial, assim, para esse nosso movimento, né? A alma é lenta, ela é lenta porque ela precisa absorver todo esse conhecimento, toda essa experiência de tudo que tu está vivendo aqui agora. Então, assim, como a gente não tem mais dúvidas aqui, vamos encerrando. Pedir para vocês respirar profundamente, agradecer para integrar todo esse conteúdo que a gente viu hoje, toda essa sabedoria, de tudo que você, com seu coração, pôde trazer dessa verdade, né? Essa verdade sobre a tua avaliação, a avaliação da tua vida, que você possa hoje integrar isso no teu coração, integrar tudo que chegou até você, todas essas sensações, né? Integrar aquela primeira intenção que tu colocou lá no início, né, da nossa conversa. Integra essa intenção que tu colocou em cima disso que hoje tu tá vendo, que hoje amorosamente tu estás vendo e avaliando na tua vida. Então, integra isso dentro de ti, agradece ao teu ser, agradece a tua essência, né? Essa tua parte mais luminosa, se conecta com algo maior. Então, agradeça por esse movimento de estar hoje. E eu agradeço também a cada um de vocês que estão aqui, que estão trilhando, que estão escolhendo algo em direção aos teus sonhos, aos teus propósitos e aquilo que tu acredita. Então, a gente vou deixar lá no grupo, então, todo o material, resumo da aula. A gente vai baixar essa live, vai estar lá salva para você assistir depois. Então, que você desfrute desse movimento de presença. A vida é isso, gente, é desfrutar. Ainda que desafiador seja o que tu está vivendo hoje, né? A situação que tu está vivendo hoje, que tu possa te constituir em ti, sabe? Que tu possa te reorganizar internamente, que tu possa reorganizar isso que é importante para ti e tu possa trilhar pela vida. Então, o nosso movimento aqui é de leveza, de beleza, de ousadia, que a gente possa fazer diferente, sabe? E a gente tem todos esses recursos internos. A gente só precisa ajustar o caminho, as ferramentas, a forma, e aí a gente vai encontrando esse caminho, esse bom caminho, né? Que nos faz maior. Tá bem? Gratidão, meus amores, muito obrigada. Vejo cada uma de vocês quando eu tô aqui olhando, mesmo olhando aqui, olho no olho. Então, vejo e honro cada uma de vocês. Tá bem? Muito obrigada. Um bom dia para vocês e nos vemos amanhã, tá? 12:00 de novo, a gente se vê amanhã. E se tu sente que alguém precisa receber esse conteúdo, chama essa pessoa para esse movimento, né? Pede para ela vir te acompanhar, dar esse passo junto contigo, tá bem? Um beijo, então. Até amanhã, gente. 12:00. Beijo, amores.